Eu já falei em vários vídeos sobre a importância de você focar em áreas que você possui um melhor custo-benefício. E quando falamos de Enem, essas áreas são basicamente matemática, linguagens e redação, porque são áreas que possuem pouco conteúdo e muitas questões. Matemática é um assunto minúsculo de teoria e é responsável por 45 questões. Linguagens da mesma forma. Redação, você consegue aprender um modelo de redação e às vezes em 2, 3 dias, sem exagero nenhum, você consegue se preparar para poder fazer uma redação 900 se você tem uma base de escrita já razoável, você já consegue fazer isso. E mesmo assim, não precisa você ter essa evolução em 2, 3 dias, você pode ter em 2 meses. De qualquer forma, é muito mais rápido você aprender a fazer uma boa redação do que, por exemplo, você aprender tudo de natureza, tudo de física, química e biologia. Só que quando eu falo isso, geralmente surgem algumas dúvidas, porque para cada universidade você possui pesos diferentes sobre cada uma dessas áreas. E aí, roda a vida, eu recebo alguma mensagem falando, Sávio, a minha universidade possui os seguintes pesos, e geralmente são pesos altos para a natureza. Até onde eu devo focar ou não em natureza para esses cenários? Então o vídeo ele serve justamente para poder tratar desse tema. Quando você tem universidades que é simplesmente a média aritmética, você pega 5 notas e divide por 5, é muito importante que você foque muito em matemática, linguagem e redação, porque são matérias muito mais fáceis de você conseguir altas pontuações, inclusive acima de 40 acertos. Você consegue ver com muita frequência pessoas que passam em universidades com esse peso. Primeiro lugar, uma redação no mínimo 920 pontos, se possível 940, 960, mas 920 é interessante, e uma dessas duas matérias acima de 40, ou matemática ou linguagens. A pessoa vai lá e faz um 43 em matemática com 36, 37 em linguagens, 35 em linguagens, ou então o contrário, faz um 42 em linguagens e um 35 em matemática. E isso é responsável por basicamente a base da sua nota. E aí ele usa humanas e natureza para completar essa nota. Faz ali um 35, um 33 e completa a nota, consegue tirar mais de 800 pontos de média, muitas vezes com uma somatória aí de questões mais ou menos nessa perspectiva, totalizando ali na faixa de 146, 150, 153, 4 acertos, você já começa a atingir essa faixa de pontuação. Só que para cenários que você possui o peso de natureza muito alto, o que você faz? Primeira coisa que você tem que analisar é qual o mínimo que você precisa de natureza e que você possa avançar nas outras, que você consiga essa pontuação. Então pesquisa na internet quanto que vale determinada pontuação, por exemplo, quanto é que vale 40 acertos em matemática, 920 pontos mais ou menos, e tenta simular quantos pontos você conseguiria se você atingisse determinado número de acertos. A minha recomendação para quem estuda natureza é que tente evitar colocar pontuações muito maiores do que 36 ou no máximo 37, 38 acertos. Porque, como eu falei, natureza é uma matéria um pouco complicada, porque ela é muito ampla. Então podem cair questões muito específicas que mesmo você dominando todo o conteúdo, você vai ter que ir lá por eliminação, batendo cabeça e depender da inspiração na hora para poder acertar. Não é uma matéria 100% segura, que você vai se deparar com uma questão exatamente igual ao que você treinou durante a sua preparação, como acontece muito em matemática, ou então como linguagem, que é uma questão de interpretação, que você sabe que você tem totais condições de acertar ali, não é algum conteúdo específico que você precisa dominar previamente. Então, basicamente, o que você precisa verificar é isso. Primeiro ponto, qual é a nota de corte que você precisa? Geralmente, universidades que possuem nota de corte até 750, 760, você consegue atingir essa pontuação até mesmo com 32, 33 de natureza, isso considerando cenários que o peso de natureza é alto. Se o peso for tipo média aritmética, essas coisas, aí você consegue fazer até menos que isso. Mas focando em uma boa matemática, focando em uma boa linguagem. Quando essa nota de corte começa a ficar mais alta, tenta colocar a sua nota de natureza ali na faixa de 36, 37 acertos e veja quantos pontos você precisa para poder estar tirando uma nota suficiente para conseguir sua aprovação. Logicamente que você vai ter que ter uma nota muito alta em alguma área. Você está falando de um curso de medicina altamente competitivo e que você vai ter que tirar as melhores notas da sua região. Então, logicamente que você vai ter que se destacar em alguma área. Mas o que eu já percebi é que, por exemplo, é muito mais fácil você fazer um 43, um 44 ou até mesmo um 45 em matemática do que um 40 em natureza. E é isso que eu falo para aquelas pessoas que possuem peso alto em natureza. Tome muito cuidado ao colocar metas muito altas para a natureza, porque você pode morrer de estudar durante o ano todo e não evoluir tanto assim. Sendo que se você pegasse esse tempo todo para estudar matemática ou então linguagens, você poderia evoluir muito mais acertos e, consequentemente, tirar uma nota maior do que você tiraria se tivesse investido esse tempo em natureza. Imagina um cenário que eu sou uma pessoa que estou fazendo 35 acertos em todas as áreas.
Eu estou fazendo 140 acertos, a minha universidade possui um peso muito alto para a natureza. Se eu ficar me matando de estudar natureza esse ano, eu talvez não consiga atingir os 40 acertos. É muito mais fácil, isso eu falo por experiência de acompanhar várias e várias pessoas, é muito mais comum você ver uma pessoa saindo de um 35 em matemática para um 44 do que uma pessoa sair de um 35 para um 40 em natureza. E aí mesmo você tendo um peso maior em natureza, você sair ali de um 35 para um 38, para um 39, e aquela pessoa que saiu do 35 para o 44, esse pulo dele vai fazer uma nota maior, mesmo matemática tendo um peso menor do que a natureza para o seu caso. Ou então a mesma ideia para linguagens. Você está fazendo ali 35 linguagens, você subir essa nota para 42 em linguagens, talvez seja muito mais rápido e seguro, consistente, do que você ficar se matando de estudar em natureza. Então, a ideia que você tem que ter é essa. Faça as contas, simule a sua nota, mas a única recomendação que eu tenho é que tente botar a tua nota no máximo para 36, 38 acertos, e isso para esses casos que você possui uma alta nota de corte e um alto peso para a natureza. Se você não tiver nesse cenário, você pode reduzir mais ainda a natureza. Você pode botar ali 35, 36 acertos ou até menos. E botando a tua nota o máximo que você puder para linguagens, matemática e redação. É isso que vai te dar consistência e isso vai fazer com que você consiga evoluir muito mais rápido em menos tempo. E aí, fez sentido o que conversamos hoje? Então deixa aqui um comentário falando como que esse vídeo te ajudou na tua preparação. Você também pode deixar uma mensagem falando sobre que temas você gostaria que eu abordasse nos próximos vídeos. Eu vou ler todas as mensagens e vou gostar bastante da sua sugestão. Te aguardo aqui nos comentários.